se pode pedir por seu amor. Quando eu falo de dramaturgia coletiva, ela se aproxima do nosso fazer porque a gente acredita no jogo e não necessariamente no texto. Então é o jogo com o outro, é o jogo com o cenário, é o jogo com a luz, é o jogo com a música. Acho que esse jogo na gente é muito forte, faz com que essa dramaturgia coletiva ela se horizontalize, e ela seja real, não seja só na ideia, não seja só no discurso. Ah, a gente faz o teatro coletivo. Não. A gente faz o teatro coletivo porque a gente acredita no jogo. Está surgindo conosco, nesses últimos 1 ano, 2 anos, né, a vontade de trabalhar com intervenção urbana. Então, a gente está começando a investigar para fazer um trabalho consciente em cima disso. Então, está começando, ainda não é nada, mas a gente já está se mexendo para que isso venha a se tornar um trabalho consequente dentro da intervenção urbana dentro da cidade, que é uma das coisas que mais me interessa hoje em dia. Eu tenho medo de que os universitários hoje, que estão querendo fazer um teatro pós-dramático, pós isso, pós aquilo, não estejam pensando que todas as propostas dos pós-dramáticos predecessores, Arthur, todos eles, estavam tentando de falar de um teatro ritualístico no sentido de ser um brincante, aquele cara que realiza a sua dramaticidade de uma forma atuante, não de uma forma interpretante. A cada espetáculo a gente se permite encontrar a nossa estética. A gente não persegue uma estética primeiro, e sim a gente deixa o que nos afeta, o que nos move, o que nos comove, o que a gente pensa que pode ser para o outro também importante. Então é isso, talvez a nossa estética seja essa do humano, da afetividade, de deixar que o mais importante seja então esse encontro e não algo pré-estabelecido, algo premeditado, uma mensagem maior. Cada vez mais a gente vai afinando essa possibilidade de trabalhar com o mínimo, que é o minimal, né? Onde o ator ele se assemelha quase que um marionete, onde o trabalho do corpo é mínimo e o da alma é maior. E aí eu digo, é de dentro de você que tem que sair, é daqui de dentro, não para fora. Fora não interessa. Como é que você vai olhar para você? Você tem que ter algo para a gente olhar para você. A época de 60 até 70, junto com o movimento que seria de reação à política normal do país, né, se mobilizava para outro lado, a gente tinha todo um trabalho paralelo de movimentos católicos, de igreja mesmo, que eram mais voltados à periferia, a comunidades rurais, etc. Era um período que realmente aconteciam muitas coisas graves na periferia de São Luís, como incendiavam bairros inteiros de palafitas. Então, num processo de tentativa de educação popular, não só na zona rural, mas aqui em São Luís também, a gente começava a tecer um trabalho comunitário de juventude engajada. Eu fui para Recife, aí tive um contato mais de perto com o Teatro Popular do Nordeste, fui aluno do Ariano também um período, no Seminário Popular, no Seminário Regional do Nordeste. E daí a gente começava a fazer uma espécie de rodízio de ideias. O que aparecia de novo em Pernambuco, eu trazia para cá nas férias, e nós criamos aqui o Teatro Férias do Maranhão, e nós criamos realmente um movimento que era um grupo chamado Laboratório de Expressões Artísticas, o Laborarte. E nós começamos a nos preocupar em fazer uma pesquisa mais profunda do que existia de teatralidade real nos folguedos, e de que existia de musicalidade, mais aquilo que poderia propiciar uma nova, sei lá, energia para a produção do artista local ou do estado. E isso deu certo. A gente começou a incomodar muita gente na cidade, mas todo mundo que estava produzindo algo de novo, queria produzir, vinha até o Laborarte, ali se engajava conosco, e nós tínhamos uma grande captação de informação entre intelectuais, sociólogos, antropólogos, amigos nossos. Criamos uma equipe de sócios contribuintes que nos ajudavam a pagar as despesas e produzíamos a partir da pesquisa de campo.
Esse laboratório de expressões artísticas, ele tinha vários laboratórios, mas o engajamento dele com a comunidade nos forçava a trabalhar com arte integrada. Então foram apelos muito fortes que nos fizeram direcionar o trabalho para coisas coletivas, para as coisas comuns. Por exemplo, o espetáculo de teatro, todas as linguagens estavam ali, né, privilegiadas, não apenas a arte cênica, a dança, não sei o quê. Mas fizemos uma investigação muito grande na literatura maranhense por exemplo, de textos de grandes autores, mesmo clássicos, que não eram montados, que o Brasil não conhecia. E nós trabalhamos um período com Catulo da Paixão Cearense e montamos o Boêmio no Céu. E nós fizemos, dentro de todo um laboratório muito forte, que assim, toda a linha de montagem era a partir da corporeidade, da voz e tudo, e da musicalidade, daquilo que o nosso folclore nos dava como presente, né, de ir além da investigação, daquilo que eles faziam. Então, nós estudávamos os passos, os ritmos e tudo. Bom, a gente estava assim, congregando toda a rapaziada mais nova, de artistas que tinham uma leitura já lá de fora e que aqui vinham e a gente podia trabalhar. Tu és o assassino do homem cujo assassino procuras. Segunda vez. Has de te arrepender por isto. Não queres que eu fale mais, para mais te aborreceres? Como quiseres. Será tudo insensatez. O Laborarte, que influenciou uma série de movimentos artísticos no Maranhão, ele não parou por aí, mas chegou um determinado tempo em que eu cansei. Assim, depois de 79, eu não tinha mais muita paciência, já não era um garotinho. Acho que se incomodou muito e eu fui convidado. Eu não fui convidado, me mandaram embora. Daí a gente precisava de ter um espaço para fazer teatro mesmo. A pesquisa do Laborarte não tinha parado na minha cabeça nem de alguns membros egressos de lá. Criamos a Companhia Oficina de Teatro, a Coteatro, que aí se propunha a pesquisar textos clássicos estrangeiros, internacionais e tal, textos contemporâneos, tanto internacionais como nacionais, e principalmente brasileiros e maranhenses, e a montar assim. Então, nós criamos um elenco de textos e aí fizemos um plano de trabalho, de iniciar, por exemplo, com a tragédia. Fizemos Édipo Rei. Olha os teus tornozelos. Por que lembrar minha velha ferida? O grampo que te prendia os pés. Fui eu que o removi. Desde menino, essa cicatriz me acompanha. Por isso te chamas Édipo, o de pés inchados. Mas pelos deuses, foi meu pai ou minha mãe que me maltratou assim? Não sei. Talvez possa te dizer melhor o homem que te entregou a mim. Foi um negócio fantástico, porque a gente fez no Sítio do Físico. Esse sítio, ele tem um espaço fantástico, porque tem toda uma situação acústica por causa das mangueiras e das ruínas, e ali a gente criou uma Tebas maravilhosa. Fizemos um espetáculo que foram 7 anos só lá. Preste atenção. Quando chegar, em frente ao altar, no momento em que o padre a levantar o Santíssimo, grite bem alto 3 vezes. Viva o rei Dom Sebastião! Viva o rei Dom Sebastião! O Viva o Rei Dom Sebastião, que foi um espetáculo da Coteatro depois, era um texto nosso e pesquisa nossa. Ele já tentava também fazer com que músicos, artistas plásticos, sei lá, dançarinos, bailarinos e tal, também trabalhassem em conjunto com a Coteatro, e nós conseguimos isso. Tem Aldo Leite como Dom Sebastião. O Aldo foi um dos iniciadores da Coteatro junto comigo. O Viva o Rei Dom Sebastião foi uma experiência a mais de grande teatro, com grande recurso, o que deu muito a nossa cara. Nossa cara é fazer grande espetáculo com pouco recurso. A gente queria aprender a fazer um teatro brincante, que respeitasse o nosso corpo, que respeitasse a nossa fala. Se você vai ao Bumba Meu Boi, que é o que eu estudei agora, eles são super contemporâneos, eternamente contemporâneos. Eles se sucedem e se reinventam no gesto, no jeito de vestir, no jeito de falar e tal. E tem uma maneira de se dirigir ao público que é uma coisa complicada. Quer dizer, não é uma coisa tão simplória, é uma técnica a ser estudada. É nisso que eu fico teimando. A gente talvez não precise ficar só nisso, é necessário fazer, né, um contágio com
com outras técnicas e com outros saberes, mas é não negar esse aqui, quer dizer, não desprezar, porque esse vai te dizer que tua coluna vai suportar, que teu pé chato existe, sabe, vai formalizar o teu corpo e a tua voz, a tua fala. Porque, cara, vê um espetáculo a noite inteira nos homens desses. Eles cantam, eles bebem, eles dançam, eles fazem tudo. No outro dia eles dormem um pouquinho e vão fazer de novo. O Extravaganza surgiu em 1988, quando eu, o Palese, já falecido, e o Cacá Corrêa, que também já é falecido, nos reunimos para fazer o primeiro espetáculo. E a gente não tinha ideia de que seria um grupo de teatro. E então a gente criou um espetáculo infantil chamado Xandar e o Feitiço de Mungo. Acabou sendo um espetáculo com máscaras, que depois foi o que a gente foi se especializando ao longo do tempo, e ganhou todos os prêmios do ano. Então, nesses primeiros 5 anos, a gente diz que a companhia trabalhava com dramaturgia própria, com espetáculos infantis, e que essa dramaturgia era criada um pouco em cena e um pouco gabinete mesmo, né? Aí, depois, num segundo momento, a gente começou a trabalhar o Decameron. A gente achou que já tínhamos feito o espetáculo adulto, mas a gente não ficou nada satisfeito, a gente matou ele logo, bem rapidinho. Quando a gente não gosta do resultado, a gente mata. E aí, então, começamos a trabalhar em cima do Decameron. Eu sou a louca que pegou o texto original em italiano, com o texto em português, e fiz os diálogos em italiano sem saber nada de italiano. E depois passava por um professor de italiano que corrigia, e que, enfim... E ainda era o italiano arcaico, né, do Boccaccio. O Decameron foi um espetáculo que ficou 5 anos em cartaz, viajou bastante, foi até pro exterior, e nos deu muita coisa, né? Enfim, nos ter um conhecimento do Brasil, do mundo, do teatro que se faz em outros lugares, e aquela noção de, gente, a gente faz parte disso também. As pessoas que assistiam Decameron diziam era que a gente trabalhava com comédia dell'arte, nós nunca tínhamos trabalhado com comédia dell'arte. Aí a gente resolveu que estudar comédia dell'arte. E em São Paulo mesmo, a gente chamou o Joca Andreasa, que tinha trabalhado no Fora do Sério, trabalhava com comédia dell'arte, para nos dar aula. Então, começamos pelas máscaras da comédia. Logo depois, começamos a trabalhar com máscaras expressivas. Começamos a trabalhar com a máscara neutra. É um mundo que vai crescendo, né? E, inclusive, com a máscara do clown. Então, a gente trabalhou com todas as máscaras. O Palese, ele é artista plástico. Era artista plástico. Ele tinha esta habilidade de modelar, enfim. Então, ele começou a confeccionar máscaras. Ele foi fazer o curso de máscaras, né, com o Sartori. A gente fez um curso com o Sartori no Rio, que era promovido pelo Moitará. E depois, então, o Sartori convidou o Palese, ele foi para Pádua para fazer esse, que é o maior mascareiro do mundo, na verdade. Bom, então isso mudou tudo de novo. A gente fez um espetáculo de máscaras expressivas mudas, um espetáculo mudo. Isso nos levou um pouco para esse mundo do teatro do gesto. É o que as máscaras fazem, as máscaras mudas. Nós fizemos o Arlequim Servidor de 2 Patrões para usar as nossas máscaras da comédia dell'arte também, que a gente já estava trabalhando. Mais adiante, eu já estou agora em 1999... 11 anos depois, a gente trabalha com o Clown, que faz um espetáculo infantil que está no repertório até hoje, que é o Bebê Boom. Em 2000, nós montamos Sacra Folia, que era para palco, mas a gente criou para rua. É um espetáculo muito comunicativo, ele, na verdade, segue a linha da comédia dell'arte, já sem máscaras, né? E já com personagens bem brasileiros, mas, na verdade, para quem trabalha naquela linha, ainda está no caminho da comédia dell'arte, né? Dos personagens populares, só que agora com um texto real de um dramaturgo. Tinha o Sacra Folia, e a gente criou um espetáculo sobre o mundo urbano, também dentro da ideia do teatro de gesto, já sem máscaras, mas também um espetáculo praticamente mudo. Ele era um espetáculo de 1 hora. A gente começou um pouco a ter 2 linhas, né? Tem a linha das máscaras, da comédia dell'arte, do teatro popular, do clown, né? E o interesse
de pegar o que a gente já sabe desse trabalho com as máscaras, mas para trazer para o mundo aqui agora urbano que está acontecendo com a gente nesse momento. Outra companhia, ela surge em 2004, quando alguns artistas estavam por aqui, pelo Teatro Vila Velha, e Vinícius de Oliveira resolveu montar Arlequim, Servidor e Dois Patrões, e Arlequim foi o nosso primeiro espetáculo, né? Desde o Arlequim a gente começa a brincar, a se envolver um pouco com a cultura popular, ainda de modo muito delicado, não era uma investigação precisa, não era uma coisa que, de fato, que tinha uma metodologia, não. A cultura popular vinha no imaginário, vinha no treinamento, vinha na musicalidade, no jogo entre os atores na cena, isso já estava. Muito da feira, muito do recôncavo, muito dessas manifestações que a gente encontra no interior daqui da Bahia. Então, desde o Arlequim, a gente já começa a brincar por aí. E a gente assume que essa seria uma das nossas vias de condução na pesquisa, fosse estética, fosse cênica, sonora, a gente levaria a cultura popular. Ô senhor, enquanto eu vou, o senhor podia encomendar o almoço, né? Boa ideia, cuidarei disso. Ô rapaz, qual é o seu nome? Arlequim Bardalo. Arlequim. Nós três estamos desde 2004. Eu cheguei aqui para fazer uma leitura de Arlequim, porque um amigo meu trabalhava com Vinícius num espetáculo anterior e me disse assim, Buranga, eles vão montar Arlequim. Eu digo, porra, massa, eu vou lá fazer essa leitura. Aí vim fazer essa leitura e fiquei até então. É engraçado isso, porque a gente nunca fez teste, né? Não. Era sempre assim. Serão apresentados aqui hoje para vocês 4 contadores. Eu disse 4 contadores, os quais irão expor aqui suas melhores histórias. Muitas ricas de prendas e amores, outras cheias de sonhos e glória. Ed e eu tínhamos feito um trabalho com o Vini antes daqui. Na verdade, dentro de um projeto que o Vila abrigava e que está retomando, chamado Toma Lá da Cá, que é um projeto de intercâmbio com grupos da periferia. Nós somos do subúrbio ferroviário, trabalhávamos lá num grupo de lá e chegamos até o Vila. E aí depois, Vinícius, na época, era um dos coordenadores desse projeto e decidiu montar um espetáculo com esse grupo. Por sinal, era a primeira montagem de Remendo Remendó. E esse grupo foi se formando, a gente estreou o Debaixo d'Água em Cima da Areia, que foi o segundo espetáculo. Você tá me escondendo alguma coisa. Mas coisa sua. Como é que isso é coisa minha, Neide? Se quando eu cheguei esse negócio já tava aí no meio da minha sala, hein? Se pela janela não passa... O container do José Mena Brantes foi interessante como a gente chegou nele, né? A gente tinha acabado de sair do Debaixo d'Água em Cima da Areia. A gente se arriscou a fazer um espetáculo que era de dramaturgia coletiva, digamos assim. A gente ia pra sala, improvisava e esse apanhado de coisa virou um espetáculo. Resultado, a gente estreou um espetáculo com 2h15, com um bando de andaime no palco, que plasticamente era lindo, era genial, mas que dramaturgicamente não satisfazia a gente. A gente disse, não, vamos dar um tempo para montar outra coisa. Eu peguei o livro do Mena Brantes, da cena lusófona, e me deparei com uma trilogia chamada O Pássaro e a Morte, que tem 3 textos, O Contentor, O Suicidiota e A Vala Comum. E fiquei encantado pelo Contentor, que a gente batizou de container aqui, pela história, por imaginar como montar aquilo, como botar um container dentro do palco. A Vala Comum, porque a história é super forte e que remete a toda uma tradição da Antígona, né, daquela coisa do querer enterrar alguém. E trouxe essas 3 propostas. Eu fiz, olha, eu gostei dessas 3 coisas. E aí a gente começou a ler e decidiu que ia montar ali na hora, assim. Na primeira leitura fez, vamos montar isso, vamos botar um container no palco e vamos descobrir como é que faz. E aí, para a montagem do container, que a gente começa, de fato, a investigar e a ver que tem um universo muito grande de dramaturgos e de linguagens e de possibilidades, de histórias para se contar. Deixa eu ver, a gente tem aqui alguma demanda para lavadores de janela? Fica me fora do lado, pegando vidro, pegando vidro. Ou ainda pedreiros? Pedreiro, o tijolo em cima do outro. Ou ainda dublês? Dublês. Olha a bomba, moço!
Nós estudamos juntos no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes, aqui em Belo Horizonte, e nos formamos em 2000 com um espetáculo Perdoa-me por me traíres, texto do Nelson Rodrigues, com direção do Calu Araújo, que é um encenador daqui de Minas. Esse espetáculo teve uma repercussão muito grande de público e crítica aqui em Belo Horizonte e começamos a viajar, primeiro para o Chile, num festival, e depois pelo Brasil inteiro. Isso garantiu nos primeiros anos que a gente se mantivesse junto, para que mantivéssemos o espetáculo vivo. E esse espetáculo ficou 3 anos em cartaz. Então o grupo surgiu desse desejo de permanecermos juntos, de mantermos aquele espetáculo no nosso repertório e que a gente continuasse o que a gente chamou de uma educação continuada, que a gente continuasse o nosso processo de estudo e pesquisa, uma vez que tínhamos nos conhecido num ambiente de formação, né, numa escola. Eu sou um ex-gay. Quero dar o meu depoimento, filha, porque eu fui furado. Eu era uma bichinha vadia, engraçada. Dada. Nossos primeiros 3 anos juntos, né, como foram dentro da escola, a gente passou por pelo conhecimento de várias técnicas, várias práticas diferentes, e eu acho que isso deu uma vontade de poder continuar como grupo, porque aí seria o espaço da gente continuar a pesquisa e continuar a prática. Eu acho que isso foi uma vontade partilhada de todos, assim. Quero beijar meu marido. Não. O teu beijo ainda tem a saliva do teu amante. Eu odeio a minha mulher. Eu odeio a minha filha. O Perdoa-me por me traíres tinha uma pesquisa do expressionismo alemão que o diretor trazia, um diálogo com o teatro dança, com Pina Bausch, mas a gente sabia que aquele espetáculo era o desaguar de 3 anos de treinamento, em que a busca de uma pré-expressividade, que eram os termos que a gente mais usava naquele momento, a busca de um ator pré-expressivo, de uma presença cênica dilatada, com o uso de uma energia extracotidiana no corpo, na voz, naquele momento isso tudo desagou no Perdoa-me por me traíres. A menina também concorreu ao Oscar. Qual menina? A menina, a que persuade, a avó. Aquela marca? Que é atriz coadjuvante? Isso, acho que o nome dela é Faye Benter. Isso, é tão linda ela, eu acho. Ela é bonita, não é? À medida em que desejos individuais brotam no grupo, a gente resolve acolhê-los, escuta, e a partir daí isso também vai ajudando na constituição dessas ferramentas que a gente vai criando no grupo. Então, por exemplo, o trabalho corporal sempre foi um elemento importante para o grupo. Em alguns momentos na nossa história, algumas pessoas foram trazendo esse desejo e a gente foi agregando a partir de novas técnicas. Por exemplo, o Aquiles 2, que é o nosso penúltimo espetáculo, um dos elementos fundamentadores dele é o contato improvisação. Então, um dos atores viajou para o exterior, trabalhou com essa técnica durante um tempo e, no retorno dele, a gente resolveu brincar com esse trabalho. E o que era para ser, em princípio, simplesmente um treinamento, passou a ser um dos elementos constitutivos do espetáculo. Me acostumbraste a todas essas coisas. Teve uma virada no nosso jeito de criar os espetáculos, que em 2003 a gente foi convidado a participar de um projeto chamado Cena 3x4, um projeto que foi uma iniciativa do Galpão Cine Horto, que visava difundir o processo colaborativo de criação, como o Antônio Araújo e o Luiz Alberto de Abreu, como eles formataram. Isso teve uma mudança no nosso pensamento, que foi quando o ator é convidado a se colocar como dramaturgo, onde ele pode trazer suas próprias questões para construir não só a dramaturgia do seu personagem, mas a compreensão da dramaturgia como um todo, um texto teatral, né, em que a ação, a luz, o cenário, o figurino, as questões que provoca o ator, a sua existência naquele momento, aquilo tudo é matéria-prima para desenvolver a criação. É a abertura do processo para o público. Era uma prática comum nesse projeto Cena 3x4. Em determinado momento do processo criativo, os outros 3 núcleos de criação assistirem a um dos núcleos. E, a partir daí, eles discutiam, refletiam sobre
o que a cena mostrava, até onde tinha sido conduzido o processo. Para a gente foi muito revelador esse tipo de prática, porque a gente entendeu que escutar o outro durante o processo pode ser muito rico e pode ser realmente um elemento a ser considerado na criação do trabalho. Isso vem reverberando, na verdade, ao longo de todos os outros trabalhos que a gente vem desenvolvendo. A gente até denominou esse processo como observatório de criação, de modo que a gente sistematicamente abre o processo para o público. Na construção Nessa Data Querida, que foi o espetáculo que desembocou desse processo, da primeira pesquisa com processo colaborativo, a gente trabalhou muito exatamente com improvisações. A nossa técnica específica foi, inclusive, buscar os personagens em jornais, revistas locais de Belo Horizonte. A gente queria falar um pouco do meio urbano, da solidão urbana, da incomunicabilidade urbana. E então a gente buscou esses personagens em reportagens. E que, então, à medida que a gente fosse trazendo as propostas, e os atores traziam propostas em formas de cena. Todas as propostas não eram verbalizadas, elas eram mostradas. Você prepara uma cena e você traz. A partir daí, esses personagens começam a ganhar corpo e a gente tenta, então, colocar os personagens em comunicação. E aí é um caos total. E a partir desse caos, dessa dificuldade desses personagens se encontrarem, aos poucos, o espetáculo foi nascendo. A gente fez essa primeira experiência para poder depois um pouco guardar o que a gente quis, e eu acho que o que ficou mais é o ator como criador. E aí a gente extrapola para o cenário, para o figurino, para os temas. Cada espetáculo foi diferente, até culminar no aqueles dois, onde que os atores foram, inclusive, os dramaturgos e diretores. Está começando hoje também? Tô. Você também? Prazer. Prazer. Raul. Saúl. Como é que é seu nome? Raul. Saúl. Prazer. Prazer. Condição? O café pelo menos é bom. Orlando, né? É mesmo. Olha, doutor Orlando, estava conferindo aqui o senhor. O primeiro teatro que eu vi, na verdade, foi o teatro picadeiro de circo, o drama de circo. Para mim, teatro era aquilo. E depois, no colégio interno, eu fiz teatro. Depois voltei para Cajazeiras, fundei um grupo chamado Grupo Terra, que trabalhava Marcela Cartacho, Nanego, Soia Lira, Lincoln Rolim, que eu fundei na minha casa, no quintal da minha casa. E daí, Luiz Carlos Vasconcelos, da Escola Piolim, conheceu a gente, trouxe para João Pessoa, em encontros de meninos que faziam teatro. Fizemos uma peça, essa peça a gente andou todo o Brasil, chamado Os Pirralhos, e depois eu fiz outro espetáculo chamado Beice de Estrada. Então eu comecei a fazer teatro dessa forma e comecei a dirigir espetáculo, comecei a montar grupos, depois acabei o Grupo Terra, vim fazer a universidade e não fiz teatro, eu fiz arquitetura, eu fiz as aulas com Eugênio Barba, com o Scala, vindo direto lá de Eugênio Barba, e foi muito legal porque mudou o conceito e era aquilo que eu queria em termos de uma técnica mais aprimorada, porque eu vinha de um trabalho muito intuitivo e Eugênio Barba estava isso em função do corpo, né, do corpo preciso, tônus do corpo preparado, era uma técnica que eu dizia, agora eu tenho algo que eu realmente sei para onde ir. Mas depois de passar uma semana com Eugênio Barba, eu comecei a questionar se era aquilo que eu queria, porque eu disse, é tão empacotado. E aí foi quando aconteceu essa experiência de me convidar para montar um espetáculo com o Edinaldo Egito, que era no tema da crechomatia, e eu conheci Criselide Celsa nesse espetáculo. Eu tinha um texto chamado Sim à Flor, que eu escrevi quando acabou o Grupo Terra, porque Sim à Flor é um canto de morte, é um canto da velhice. Quando eu vi as duas, eu disse, é perfeita Sim à Flor, as duas. E chamei Celsa, falei para ela, e para a Criselide. E ela disse, vamos fazer. Quando acabou o grupo, acabou a crechomatia, nós começamos a trabalhar com Sim à Flor. Quando nós estávamos perto de estrear, Criselide teve um problema, ela foi para a UTI e a gente cancelou. Parou os estudos
para depois fazer. Porque foi um trabalho muito bom de pesquisa, com as duas, né? Foi muito legal. E foi muito interessante, porque quando Kizelides voltou transformada, era uma outra mulher. Ele disse, era uma outra mulher. Então, ela trazia o conceito que a gente estava procurando, que era esse fio de vida e morte, e que ela trazia muito bem, era um tempo. E essa coloração é que marcou o nosso grupo. Porque esse fio tênue de vida e morte é algo meio espiritual. É onde tem a passagem do humano para o espírito. E o grupo da gente começou a se manifestar com esse perfil. E com esse grupo, eu consegui colocar algo que eu já vinha trabalhando, que era essa que a gente chama de questão espiritual, que era assim, fazer uma meditação antes com todo mundo e preparar espiritualmente o corpo para deixar passar tudo que passa e lá fora. E aqui a gente abriu um espaço, onde esse espaço ele é novo e a arte vigore, onde o poder e a lei que dita aqui é essa coisa da arte, seja essa força da criação, e não as nossas vaidades, as nossas pequenas fraquezas. E elas começaram a aceitar. Celcinha, nem tanto. No início, realmente, eu não aceitava, eu achava horrível aquele negócio. Eu dizia, meu Deus, pra que isso? Isso não me... Ele fazendo aquela meditação lá, não passava nada em mim, eu ficava completamente alheia, no início. Aí depois, com o continuar dos dias, eu fui me conscientizando e terminei aceitando e realmente entrava de corpo e alma na meditação. Na verdade, o grupo passou por essa limpeza também no decorrer do tempo, né? E trabalhar isso é bom porque cada um conhece o ritmo do outro, né? A gente já sabe a limitação de cada um e ajuda até no processo mesmo de criação. Em primeiro lugar, que elas, uma vez recebido o benefício da vida do seu Criador, têm o direito natural de conservá-lo por estes meios aos quais o próprio Senhor lhes ensinou. É assim, como eu sou da Coteatro, sou professor de teatro de animação de lá e sou o coordenador do projeto de extensão chamado Casimiro Coco, e alguns elementos que são voluntários desse projeto na universidade são membros da Coteatro. Esse grupo de lá pesquisa teatro de animação, pesquisa formas animadas, pesquisa máscaras, pesquisa tudo. E no momento nós estamos com um espetáculo chamado O Processo das Formigas, que foi definido para nós fazer com ator em máscara. Então nós estamos trabalhando com movimento de figurino, um figurino que se move, que se multiplica, e máscaras também que são refeitas em cena. Refeitas não, reelaboradas em termos de figuração em cena. Os apelos de Vossa Senhoria estão se tornando uma heresia. Não, Excelência, pois não observando as regras da razão, como as formigas observam as da natureza, os fazem mendigos de que a alguma os sirvam e acomodam. O que foi o processo das formigas? Os franciscanos aqui no Maranhão, doutos franciscanos em 1713, 14 até o 15. Eles abriram um processo contra as saúvas que estavam acabando com a farinha de mandioca da despensa deles. Então, como era muita saúva e muita farinha, se eles jogassem veneno ou jogassem água para matar as saúvas, então, quando eles eram muito ocupados, eles criaram um tribunal eclesiástico, como aconteceu por muitas loucuras de igreja desse tempo, não só nessa época, mas na época passada, né? É um texto que é muito tenso, porque é uma coisa que existiu, e a gente, às vezes, não consegue debochar, e o texto é para ser debochado, ele é escrito sério para ser debochado. Aí, porque a igreja está com toda, né, a autoridade de mandar as saúvas se mudarem do lugar. E eles conseguem fazer isso, né? É um tribunal, cara, com julgamento, com testemunhas. E, no final, as saúvas sem vergonha, segundo porque ninguém achou esse resultado, mas, segundo alguns jornalistas da época, elas saíram marchando para um determinado lugar fora do convento dos frades. Agora, o texto é meu, respeitando todas as loucuras que foram escritas na época pelos frades, assim, pelos narradores. Eu estou respeitando tudo, inclusive as tiradas em latim, que são maravilhosas. Sabia perfeitamente a quem eu desejava seduzir. Quando comprei a camiseta lilás com bordas negras e me olhei no provador, pensando que era um outro que me observava. E por isso eu demorei para escolher entre os jeans surrados ou as calças nos quadris. Em 2003, o fundador da Companhia Extravaganza, que é o Palese, comigo, e o Cacau, ele falece. E aí, então,
esse espaço, que é a nossa sede, ele é uma garagem. Ele era o nosso lugar de ensaio, mas a gente não fazia apresentações aqui. Com a morte dele, a gente fica um tempo meio tonto, mas resolve que vamos transformar esse espaço num lugar de apresentações. O Teus Desejos em Fragmentos, que é do dramaturgo chileno chamado Ramon Grifero, que é um texto absolutamente pós-dramático, em que há pouca relação entre os personagens. Ele é feito basicamente através de monólogos. Que bom amanhecer! Aqui, com frio, com fome. Que bom amanhecer! Em Veneza, com tanto canal e museu, que não tenho grana para entrar, nem vontade de ver. Esse foi o primeiro espetáculo apresentado no Estúdio Extravaganza, feito especialmente para cá. A gente ambientou todo o espaço para esse texto. Então, essa é uma grande marca dessa última fase da companhia, de falar sobre esse nosso tempo, sobre esse universo urbano, sobre a vida na cidade e trabalhar com dramaturgia. A gente, ao contrário da maioria dos grupos que quer hoje trabalhar uma dramaturgia própria, a gente andou no sentido inverso. A gente começou escrevendo os nossos espetáculos e hoje a gente procura encontrar textos que falem daquilo que a gente quer dizer um pouco. Então, Os Teus Desejos em Fragmentos foi em 2006. Logo depois disso, a gente volta para a comédia dell'arte, porque faz a comédia dos erros. A gente queria muito trabalhar com Shakespeare. Mas para que o mundo saiba que meu fim deve aos fatos e não alguma ofensa, falarei, se a tanto me permite a dor. Nasci em Siracusa e ali casei com uma mulher que foi feliz comigo. A comédia dos erros tem muito dessa coisa de compra, venda, então a gente localiza dentro de um mercado e consegue transformar aquela estrutura hierárquica do Shakespeare, de personagens muito importantes, em um trabalho de grupo realmente, onde todo mundo, um menor papel, chega lá em cima também, porque os personagens principais da nossa comédia dos erros são os mercadores. E você, seu mal agradecido, depois de tudo ainda se vira contra mim? Muito bem, eu cuidarei de você mais tarde. Agora, Condessa, vá preparar-se para o casamento. Depois da comédia, a gente chega hoje, né? Fizemos a Ópera Monstra, retomamos o teatro infantil depois naqueles anos de 88, 90. A gente trabalhava acrobacia. Era isso. O Palese era formado em artes visuais, o Cacá também. E eu tinha o teatro, né? Tinha feito faculdade de artes cênicas. Estava fazendo, inclusive. Mas o trabalho corporal que a gente fazia, o Palese era atleta também, né? Ele fazia ginástica olímpica. Então, o nosso treinamento, e inclusive o treinamento para o Decameron, até aquela época, 93, era acrobacia. E aí, a partir do Decameron, que a gente escolheu um foco além da acrobacia para nos acompanhar, que foi o trabalho técnico com as máscaras mesmo. A partir dali, a gente sempre, a cada espetáculo, trazia uma técnica nova. Mia, na verdade, depois que eu me encontrei no Container, me encontrei, que eu digo, próxima a essa dramaturgia africana, eu comecei, por conta própria, a investigar. Então, eu peguei toda a cena lusófona que tinha aqui no Vila e levei para casa fileno, né? Em 2008, a gente resolveu fazer uma coisa que era pegar 3 jovens artistas que queriam dirigir, montar alguma coisa, e juntou os 3 num projeto para encenar. A única regra que tinham que ser textos lusófonos. Daí eu monto A Vala Comum, do Mena, Rita Carelli monta A Ilha, inspirado na Ilha Desconhecida, do Saramago, e Joãozinho Meirelles monta... Na verdade, ele pegou uma colagem de poesias do Iderval Miranda, que é daqui da Bahia. Então a gente acabou pegando meio que um universo
total. Era África, Europa e América. Lusófonos, 3 países. E a gente começou a se reconhecer muito forte, muito perto dessas dramaturgias e dessas pessoas que até então a gente não tinha contato. E aí, no meio dessa coleção, eu descobri o Mia. Comecei a ler, aí vi lá Mar Miquel, disse, que nome bonito. Aí, quando eu comecei a ler, que vi a poesia concreta, sonora, imagética, tudo junto naquele texto, eu disse, é isso aqui que eu quero falar. Eu quero montar isso daqui, quero dirigir isso. Aí pronto, a gente debruçou sobre o conto e montou uma obra que é mista na dramaturgia. Ela vai desde o conto do Mia, a obra dramática e a nossa interferência dentro disso. Segundo Bento, todos nós temos origem vinda do mar, só que a gente foi dispensando nadadeira, branca e escama, porque era um inutensível. E ele provou, viu? Provou. Essa dramaturgia lusófona, ela é presente na gente, mas ela soma nesse universo todo que é da investigação do popular. Em Mar Miquel a gente traz a ciranda, a gente traz uma cultura muito pernambucana, do maracatu, a gente reforça esse outro universo do imagético. Então, tem as duas coisas, né? Acho que com a dramaturgia africana, lusófona, a gente aprende a fazer dramaturgia. Aquilo que a gente não sabia fazer, quando fez o Debaixo d'Água em Cima da Areia, a gente entende uma dramaturgia que é contemporânea, que é diferente e que é muito mais perto do que a gente fazia. É fragmentada, é cheia de saídas, os personagens eles não têm início, meio e fim necessariamente. Eles têm a situação. E a situação, ela já diz. Hoje você fez uma coisa aqui, Simão, que é pra todo homem se inspirar. Mas eu gosto é do meu marido. E por outro, eu não quero trocar. Mas um beijo não vai fazer mal nenhum. Meu pai, tá vendo? Hoje a gente tem um processo do colaborativo muito presente. A gente entende que esse processo do colaborativo ele é muito vivo porque a gente aprendeu a fazer isso. Eu comecei a perceber e os meninos todos foram trazendo muitas sugestões. Mar Miquel foi o processo que mais ensinou a gente. Desde o figurino, a Iburanga inventava, trazia uma capa cheia de boneco doido, enrolado, para fazer, para dizer que aquilo era o avô, era o man. Aí o Juninho trazia um pandeiro cheio de miçanga, para fazer o barulho do mar. Sabe, a gente começou pouco a pouco a entender que o outro poderia sim trazer e afirmar o seu discurso dentro daquela lógica. Por mais que a gente parta de um texto clássico, mesmo que a gente pegue o grande Shakespeare e queira montar, a gente não vai fazer ele como está ali, é certo. A gente vai cortar, a gente vai tirar uma parte, vai musicar outra, a gente vai criar uma cena nova e vai colocar no meio, porque é assim, a gente faz isso. Não sabe o que é o amor e eu não posso viver sem ele. No Mar Miquel a gente fez muito isso. A gente fez muito isso. A gente pegava uma cena e via que ela não funcionava do jeito que estava escrito ali. Então a gente se debruçava sobre aquilo e começava a cortar aqui. Não, isso deve ser de uma forma assim. Que tal se a gente fizer assim? E todo mundo chegava num consenso e depois levava para a cena para ver como era que funcionava. Minha formação de teatro é só de palco. Eu não tenho formação de teatro sem ser de palco de jeito nenhum, nunca tive. Nasci no interior, me criei no interior e quando eu entrei com ele, aí foi onde eu entrei com a minha formação de teatro, que eu devo toda a ele. Porque antes eu era simplesmente apaixonada, mas não tinha nenhuma experiência, nenhuma. Quem me deu experiência em teatro foi ele e aqui a minha amiga. O teatro para mim sempre foi no sangue. Desde o tempo do colégio, das freiras, dos dramas, né? O draminha, aquelas coisas. Aí quando eu fui para Lagoa Grande, chegou um pessoal lá em casa. Meu esposo era juiz na época, aí da cidade. Doutor Amaury, o senhor, por gentileza, nós queríamos fazer teatro. Ajudar o senhor a ajudar o teatro. Pois não. Aí eu entrei. Se quiser, eu posso ajudar também. Aí organizamos 2 grupos. Juventude Teatral de Alagoa Grande e Teatro de Estudante de Alagoa Grande. E então começou um intercâmbio nosso com o pessoal daqui de João Pessoa. Aí montamos o Domingos Zeppelin, montamos também Isabel do Sertão, com aqueles grupos de Recife, de Caruaru, Campina Grande. E foi crescendo.
A gente se apresentava sempre no interior da Paraíba, né, aqui. E o nosso grupo crescendo, né? Quando eu voltei para a nossa terra, aqui em João Pessoa, é que entrei com a Casa da Bernarda Alba, com um grupo do Teatro Santa Rosa, que era o grupo oficial do Teatro Santa Rosa, daqui. Aí eu tive a grata satisfação, o prazer imenso de ingressar no grupo do meu querido amigo Eliezer, porque eu admirava muito o trabalho dele. Celso disse que ele era chatinho, mas não era não, ele era sério. Ele ficava olhando assim, analisando, não foi, Celso? Tu combinava comigo. É. Eu achava também. Não achava não. Você estava... Não. Não adianta. Flor, tia quieta. Existe toda uma técnica, aquela coisa desenhada, e a gente, na verdade, trabalha isso, está dentro da gente, mas a gente procura trabalhar a emoção. Aquilo está no sangue. Né? Muitas vezes, quando eu vou procurar, Eliezer, como é que eu faço isso? Não, está dentro de você. Se entregue, fique à vontade, e aquilo tudo que a gente já trabalha, desse trabalho corporal, daqueles exercícios que a gente já faz, que, na verdade, fica impregnado na gente, né? Então, interessante que, por exemplo, no caso de Estrelas ao Relento, um de nossos espetáculos, no primeiro dia de ensaio, no improviso, já aconteceu uma cena que nós seguramos durante o espetáculo inteiro. Na verdade, o Jorge, que é um personagem, um velho, na verdade, apaixonado por Criseli, pela personagem dela, e na hora ele devaneando, ele na cadeira, e naquele momento ele começa a ver a imagem da mulher e acontece alguma movimentação que ele se abraça com a cadeira e faz amor com a cadeira, e a cena ficou, no primeiro dia de ensaio, até hoje é a cena que eu, assim, particularmente, gosto bastante. Quando o ator, ele participa da dramaturgia e ele vem enriquecer, ele enriquece. E aí o diretor olha, é aquilo que eu falei, é uma questão de ação, se a ação cênica, quando eu falo cênico, eu falo do espaço cênico. E quando ele existe, ele independe da palavra. Então, a palavra, às vezes, fica pesado. Às vezes eu digo assim, não, vamos omitir esse texto? Não diga isso. Eu faço também a omissão de texto. Por quê? Porque a ação não precisa mais dizer isso. Nós já criamos uma ação no laboratório que não justifica falar mais tais coisas. Isso foi o autor que botou, porque o autor não sabia que ia fazer isso, por isso ele botou, mas foi importante só para você chegar aqui. Daqui por diante, é muito mais importante a ação do que a palavra. Esqueça a palavra. O que caracteriza a Companhia Sirius no processo de criação é justamente esse trabalho espiritual que a gente estava falando, onde a gente prepara o ator como um receptáculo de energia, onde ele vai ficar só sendo como se fosse uma pulsação e vibração. A personalidade, a pessoa e o ego, eles vão ser suprimidos, eles são suprimidos. E isso através de posições de yoga, o Tai Chi Chuan, com mantras, com milhões de coisas que eu vou fazendo, que eu aprendi ao longo da minha vida, que eu fui também me transformando com eles, mas eu acredito piamente que a Companhia Sirius me permitiu trabalhar com esse corpo, além do corpo, com esse corpo eu chamaria o corpo sensível do ator. E com esse corpo sensível, eu trabalhei minha técnica. Então, hoje eu posso dizer que eu tenho uma técnica. Veja esta, por exemplo. Você pode levantar minha sainha. Ou você pode espiar pela gretinha. Quando a gente passa para o espetáculo seguinte, com direção da Cida Falabella, que era o Não Desperdiçou a Única Vida, nós não tínhamos mais a figura do dramaturgo, mas a gente tinha a função dramaturgia, que a princípio a diretora ela acumularia essas funções, ela já nos estimulou que a gente também colocasse a mão na massa na dramaturgia. Em algumas cenas de forma radical, havia um núcleo biográfico na peça, que cada ator era responsável pela finalização dessa dramaturgia individual, mas na macroestrutura do espetáculo, havia também já um exercício nosso de tentar entender a organização daquelas cenas, a organização daquela dramaturgia como um todo. Deus criou o homem como imagem dele mesmo. E as coisas como reflexos de seus múltiplos olhares. Deus criou essa maravilha de cenário. É um episódio relicário. E o artista do sonho genial. Depois do processo de criação daqueles dois, a gente tinha um desejo de aprofundar o trabalho corporal
do grupo naquele momento, e a gente entendeu que de repente seria uma proposta interessante montar o Cortiço. Então, para fazer esse tipo de trabalho, a gente resolveu trabalhar com o diretor, coreógrafo, o Tuca Pinheiro, de Belo Horizonte também, para a gente radicalizar nesse trabalho corporal. A partir daqueles elementos variados que o Cortiço provoca, a gente resolveu recortar alguns deles através de personagens e de temáticas para desenvolver isso pelo viés corporal. Então, o Tuca ele traz para a gente sistemas corporais a partir dos quais a gente improvisava e criava personagens para, a partir daí, ir recortando a cena e criando diálogos com esse trabalho corporal. No Cortiços também a gente vem com elementos que já vêm sendo constitutivos do grupo. E acho que um deles é não entender o espetáculo, a partir do seu momento de estreia, de uma forma engessada. Na verdade, a gente está escutando essa resposta que o público traz para a gente, essas impressões internas que o próprio grupo tinha naquele momento, e a partir daí voltar para o trabalho, voltar para a sala de ensaio para experimentar uma nova versão desse trabalho. Vocês já viram os novos moradores? Eles parecem até gente das ilhas. Pode até ser mesmo. Você viu os móveis deles? Ai, eu vi ricos pratos. A cama é um regalo. E o oratório português. Luxo! Esse exercício de escutar o público, ele é menos no sentido opinativo, de darem-se sugestões, de resoluções, mas contando com o público como interlocutor, para problematizar questões que a gente internamente, né, levando o público em conta enquanto interlocutor, a gente vai se assimilando daquilo e vendo como que nós vamos resolver isso. Daí, processualmente, mesmo antes da estreia, se fazerem várias aberturas de ensaios onde esse público está presente, quanto mesmo depois de uma vez estreado, a gente ainda voltar para a sala de ensaio tendo essa sensação de uma obra aberta. Quando a gente atua, o desejo é de se estabelecer pontes com esse espectador, pelo viés da própria obra, por esse viés objetivo de escutar dele o que ele nos relata e o que ele descobre da gente que a gente ainda não sabe. Então, é essa possibilidade de diálogo, porque aí tem um veio construtivo. Através do diálogo, você consegue ter, né, dessa dialética, você consegue construir, propor algo que seja, nesse sentido, humanizante. Raul era um pouco mais definido, sua voz de baixo profundo, tão adequada aos boleros amargos que gostava de cantar. Tinha o mesmo porte, a mesma altura, mas Saulo parecia um pouco menor, mais frágil, talvez pelos cabelos claros, cheios de caracóis miúdos, olhos assustadiços, azul desmaiado. A nossa geração nasceu pós-ditadura militar. A gente se fundou quando o mundo já era esse projeto que resultou no neoliberalismo, que nos incentiva à individualidade extrema, à solidão extrema, ao rompimento com qualquer laço social ou afetivo. O indivíduo querendo ganhar posição e poder para que possa se impor enquanto indivíduo. Então, eu acho que o teatro, quando a gente diz, a gente convida o outro para que ele traga o que ele tem a nos oferecer e a gente vai receber e dizer para ele o que isso pode nos transformar e transformá-lo, é a micro-utopia do encontro, da possibilidade de transformação no encontro com outro indivíduo. Antes era uma vozinha que eu abria a boca e a pessoa falava, é bicha. Até nisso ele operou, olha que coisa agora, só sai oração. Só na oração. Não entra mais nada. Tô fechado em cima do mar.